Deixa eu conversar com o Coronel Tadeu, está chegando para conversar com a gente. Coronel, querido, boa tarde, seja bem-vindo, Coronel. Olá, Pitoli, boa tarde para todos vocês. Na hora do almoço, vocês falando de Não torresmo, é para sacanagem, Coronel? a fome da gente mesmo. Muita sacanagem, isso que eu não almocei ainda, A viu? única coisa que minha boca viu hoje foi escova de dente, Coronel. O meu foi um cafezinho com leite, além da escova de dente, mais nada. Mas vamos embora. Coronel, quero ouvi-lo sobre dosimetria, que a gente está vendo e vivendo. Tem agora a CCJ do Senado, está nas mãos a relatoria de Espiridião Amin. Já ouvimos que até a Páscoa nada muda para os presos, em função da dificuldade gerada pelo PL da dosimetria. Não há esperança de presos soltos no Natal. Também já ouvimos que há uma dificuldade para quem está fora do Brasil. Estou achando que a gente caiu numa pegadinha de novo. Será, Coronel? Estou preocupado, viu? Não, essa é, aliás, o que nós vivemos ontem, com todas aquelas confusões lá de Glauber para cima e para baixo, polícia, é uma grande lição da política para a gente aprender, principalmente aqueles que chegaram na política recentemente. Claro que a gente quer anistia, a anistia realmente é o sonho maravilhoso para todos nós, porque a anistia ela simplesmente cancela o cumprimento da pena. Então, quem está fora do país, quem está foragido, quem está preso fora do país, quem está aqui em prisão domiciliar, quem está cumprindo prisão em presídio, né? Todas essas pessoas estariam livres imediatamente. Então, esse era o mundo ideal para nós. Mas na política, a primeira lição que fica é a arte do possível. Então, olha só quanta negociação foi feita nos bastidores para que o PL da dosimetria fosse aprovado. Eu vou falar para todos vocês sinceramente, você gostou disso? Foi claro que não. Eu desejaria anistia. Para mim, seria o justo e o correto, e já digo por quê. Mas na política, a gente sempre vai caminhando para aquilo que é possível. Então, todo mundo ali, mais ou menos, se acordaram e conseguiram aprovar a dosimetria, ou seja, uma redução da pena, o que é muito bom. O resultado é positivo. Claro que não é o que nós desejamos, mas ele é positivo. Muita gente, ou praticamente todos, vão ter as suas penas reduzidas. É claro que tudo isso leva tempo, gente. Nós vencemos a primeira batalha. A segunda batalha é o Senado Federal. Vai passar porque já existe o acordo político, o próprio Davi Alcolumbre já falou que vai pautar o mais rápido possível, está passando por cima da CCJ, o Otto Alencar lá da Bahia deu uma espanada ali ontem à noite na sessão do Senado, mas ficou por isso mesmo, porque não vai passar pela CCJ, vai cumprir o mesmo rito, vão fazer um protocolo, um requerimento de urgência para entrar em urgência no Senado, então vai passar na Câmara e no Senado, que era algo que a gente podia achar impossível um tempo atrás, e hoje a gente já sabe que é possível. Lula vai vetar? Vai vetar, não tem problema nenhum. Vai ter uma sessão do Congresso e o Congresso vai derrubar o veto do Lula, e então a lei da dosimetria ela será promulgada pelo Congresso Nacional, porque eu não tenho a menor dúvida que o Lula não vai aprovar, não vai sancionar essa lei de jeito nenhum. Ele vai realmente vetar. E aí, é claro, o tempo para tudo isso é muito curto. É muito curto, não tem jeito. Então, como você falou, outros já falaram, né, nós não vamos ter absolutamente nada antes do Natal acontecendo, infelizmente. Mas a gente vai ter isso logo no momento ali em 2026 acontecendo e, claro, resolvendo, pelo menos em parte, a vida de muita gente. Então, essa é a política, gente. E é claro que quando ali pode esperar, né, eu acredito que nós podemos esperar até agora, assim que tudo acontecer, um recuo do Flávio Bolsonaro nessa questão da candidatura à presidência, uma vez que, todo mundo se lembra, o presidente Bolsonaro apoiou a candidatura de Hugo Mota e apoiou a candidatura de Alcolumbre, e se isso não foi dito explicitamente, foi dito implicitamente. O acordo é a aprovação do PL da anistia. Então, isso deve acontecer e essa é a política. A briga pela anistia para por aí? Claro que não, a gente pode continuar e é legítimo continuar brigando por um PL da anistia sem sombra de dúvida. Então, para todos aqueles que acompanharem esse desenrolar das coisas aí, tudo muito rápido, num tempo muito curto, aliás, nesse momento eu diria
foi às 4 horas da manhã, né? São 13 horas agora. Então, olha só que estamos aí às 7 horas apenas da aprovação da anistia e quanta coisa aconteceu. Isso é a política, gente. E a gente tem que continuar trabalhando porque tem vitória pela frente ainda. Aliás, Coronel, num perfil aqui, Elismar conosco no canal do YouTube, no chat, dizendo a atitude sensata do nosso presidente Bolsonaro, sacrificando a sua liberdade pela liberdade dos injustiçados do Brasil. Uma decisão do presidente Bolsonaro que disse, olha, anda com a dosimetria mesmo, né? Por enquanto não tem anistia, ou seja, por enquanto não tem Bolsonaro livre, por enquanto não tem Bolsonaro nas urnas no ano que vem, mas pelo menos a gente passa a corrigir, né, a injustiça cometida com essa gente do bem, não é, Coronel? Sim, sem sombra de dúvida. Gesto altruísta do presidente Bolsonaro. Todo mundo se lembra que ele lutou muito por esse PL da anistia, ele conversou com todos os setores praticamente da política, menos com a esquerda, porque lá não tem conversa mesmo, mas qual era o objetivo dele? Era fazer com que o PL da anistia caminhasse e fosse aprovado. É claro que, como a gente disse, dentro da receita de bolo da política, o bolo nunca sai daquele jeito que a gente deseja. Né? Quando entra alguma coisa dentro do Congresso, dificilmente sai do mesmo jeito que entrou, dificilmente. E esse é mais um exemplo claríssimo de que todo projeto vai ser mexido, todo projeto às vezes vai ser desconfigurado, e foi exatamente o que aconteceu na Câmara dos Deputados. Agora o Senado vai ter que referendar, tomara que não faça nenhuma mudança, porque é uma questão que vocês precisam entender também, que se uma coisa que começa na Câmara, é aprovado na Câmara, vai para o Senado, e de repente o Senado muda, tem que voltar para a Câmara novamente. Então, se não acontecer nenhuma mudança, eu espero que não aconteça, que tudo fica muito mais rápido, aí, aprovando no Senado, vai para a sanção do presidente. E aí é aquele caminho que eu já falei. Mas a gente precisa destacar bem, realmente, esse gesto altruísta do presidente Bolsonaro, que lutou para que essa anistia fosse aprovada. Bem ou mal, ficou muito bom, mas ficou muito bom mesmo, porque vai ser reduzida as penas de todas essas pessoas, inclusive a do próprio presidente, que poderá aí estar. Ele tem 27 anos para cumprir, gente, 27 anos e 3 meses, mais multa. E a pena dele, no regime fechado dele, poderia significar 3 anos. Então, é uma redução substancial que está sendo feita. Né? Mas a luta a gente não pode deixar de dar os créditos para o presidente Bolsonaro. Ele realmente lutou muito, não pensando nele, pensando simplesmente em todas essas pessoas que foram condenadas injustamente. E eu gosto de destacar aqui que, juridicamente falando, né, tudo isso realmente, para mim, não passou de um circo, porque esse processo ele é nulo. Já no nascituro, já no nascimento dele, o processo é nulo. Todo mundo sabe o que aconteceu com o direito brasileiro, que foi atropelado, com a Constituição que foi atropelada, mas essa foi a alternativa encontrada para a gente chegar a uma solução. Coronel, e lembrando, não tem anistia ao presidente, né? Tem só uma redução de pena, então, ou seja, ainda não temos Bolsonaro nas urnas como quer e deseja Flávio Bolsonaro, que estrategicamente colocou no domingo, deixou toda a imprensa empolvorosa quando disse, olha, minha desistência tem um preço. Ele foi genial, quando deixa a imprensa ao longo de todo o dia, né, e tratando dessa, tem um preço, e ele dá a entrevista para a Record dizendo o seguinte, meu preço é a liberdade, é a anistia, é meu pai na urna o ano que vem, ou seja, não tem nada resolvido até aqui, tem sim, para esses presos, né, os presos políticos do Brasil, uma solução aparentemente imediata com todas as aspas, mas aí a gente vai ter que lutar pelo presidente Bolsonaro, porque de fato o que a gente precisa para vê-lo na urna é a anistia, e ela ainda não veio, né, Coronel? Ainda não veio, mas poderá vir, gente. Tudo isso é possível, a gente sabe que tudo pode acontecer, a política a famosa frase, né, o clichê da política, é uma nuvem no céu, cada hora está de uma forma diferente, então tudo isso é possível mesmo, e a frase que o Flávio disse que tudo tem um preço, né? Que a minha candidatura tem um preço, ele pode até desistir,
a gente pode esperar alguma coisa para o ano que vem, ou podemos esperar até uma reviravolta. O sonho do Centrão hoje que a gente não pode esconder de jeito nenhum, porque isso já não está mais nos bastidores, está aí praticamente explícito. O sonho do Centrão é ter hoje o melhor candidato pontuado em pesquisa disputando a presidência, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Isso também é possível. A gente não pode descartar essa possibilidade. Entretanto, vamos com muita calma e serenidade fazer uma coisa por vez, senão a gente se atropela nas pernas, a gente cai. Não pode ser Exato. atropelado. Vamos conseguir uma Câmara, vamos conseguir o Senado. Vai vetar o Lula? Vai vetar o Lula. Vamos ver o que vem pela frente. Se ele vetar, o Congresso derruba. E aí a gente aguarda que cada advogado faça a sua parte e peticione lá o Supremo Tribunal Federal para fazer um recálculo dessas penas e praticar, então, um regime fechado de 1/6 e não de 40%, como prevê a lei de execuções penais. Né? E aí sim a gente vai ver muita gente feliz aí. É claro que não no Natal, mas quem sabe no primeiro semestre do ano de 2026 a gente vai ver muita gente em liberdade. E o Flávio está fazendo um jogo maravilhoso, né? Foi apresentado como pré-candidato e eu não tenho a menor dúvida que ele estaria com toda certeza no segundo turno ano que vem, mas o jogo é jogado. Vamos com calma, que cada peça, o tabuleiro, a gente vai mexendo devagarzinho. Pode ser que seja Flávio, pode ser que seja algum outro, pode ser que seja o próprio presidente Bolsonaro. Vamos deixar as coisas caminharem, que o tempo vai dizendo e vai sendo o senhor de todas as coisas. Aliás, o senhor que gosta de estratégia e vive a política há tanto tempo, Coronel, imagino na sexta-feira da semana passada, quando recebeu a informação da pré-candidatura do Flávio, posso imaginar o senhor olhando para o presidente Bolsonaro, estrategista que é, também, falando assim, vou dar uma esnucada nessa turma que está negociando a minha herança enquanto eu estou vivo, vou dar uma esnucada em geral aqui. Anuncio meu filho, é o nome da família Bolsonaro ainda na mesa e vivo mais do que nunca, né? E olhando para Tarcísio do Centrão, olhando para essa turma assim. E agora, para que lado vocês vão? Vocês estão com Lula ou estão com a direita conservadora? Vocês estão com o Lula destruindo o Brasil ou vão de volta olhar para a direita do Paulo Guedes, a direita do Brasil que cresceu, né, Coronel? É verdade, Pitoli, você me fez lembrar uma mensagem que eu recebi da minha irmã. Eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos há 38 anos e ela respira o Brasil e respira o conservadorismo, a direita, gosta do Bolsonaro. Ela me mandou um vídeo desses do Instagram, muito interessante, porque um pai escolhe um filho. Pitolha, aquilo caiu que nem uma luva na sexta-feira da semana passada, quando foi anunciado o Flávio Bolsonaro. Aquilo cai que nem uma luva. Depois eu vou até te reenviar esse vídeo para você, e aí, se você quiser divulgar, é muito interessante mesmo, que eu devo publicar nas minhas redes sociais. Ah, eu quero. Para a gente entender que tem sempre não só um jogo político em jogo, mas tem um lado espiritual muito envolvido nisso. Né? Não é à toa que Bolsonaro escolheu o próprio filho. Ele precisa continuar o legado. Nesse momento, ele está impedido de atuar. Está impedido, mas é nesse momento. Isso não é eterno. Nada na nossa vida é eterno. E essa prisão dele também não será eterna. E aí vem a escolha do filho justamente para continuar o legado. Aquilo que ele representa vai ser representado pelo filho Flávio Bolsonaro. E isso é importante a gente destacar, né? Que a escolha que o presidente fez foi muito certeira. Ele não entregou o legado dele. Tudo aquilo que ele aprendeu na vida, aprendeu nos bancos escolares, nas academias militares, em todo o seu tempo de quartel e principalmente de política, ele não vai entregar a qualquer pessoa, não. Vai ter que entregar uma pessoa que realmente o represente na essência, no sangue e na alma. E nada melhor do que um filho. E dos 3, dos 4, dos 5 filhos, o mais apto está aí escolhido, que é o Flávio Bolsonaro. Se tiver que vingar a candidatura dele, nós vamos fazer toda a força para vingar e principalmente para ele ganhar. Vai chegar uma hora que todos vocês ainda têm uma certa, digamos assim, uma certa rejeição, ou digamos assim, um certo nojo estético pelo Flávio, vocês vão ter que decidir. É Lula ou Flávio? E aí eu tenho certeza absoluta que você não pensará duas vezes. Entre o bem do Brasil e o seu bem e da sua família, aí você vai ter que pensar realmente
Desculpa, entre escolher pelo Brasil, você e a sua família, eu tenho certeza que você vai fazer essa escolha e jamais vai depositar um voto na esquerda em 2026, o ano que vem, que você não seria louco de continuar vivendo o que nós estamos vivendo nesse momento, né? Realmente a esquerda não dá, não tem a menor condição de a gente continuar com a esquerda. E aí eu tenho certeza que você fará essa escolha responsável pelas cores da nossa bandeira, pelo país, por esse gigante desse país que a gente vive e a gente ama, né? E é claro, sempre pensando no próprio umbigo. Você tem que pensar em você e na sua família. E aí eu não tenho a menor dúvida que se tiver que vingar essa candidatura do Flávio, vai vingar e todos nós estaremos ombreados com ele, trabalhando para que ele seja eleito daqui a 299 dias, hein? Não são mais 300 dias, não. Ontem foi 300. Hoje são 299 dias e eu tenho certeza que você vai estar nesse time com a gente. Coronel, mudando de assunto, uma semana muito pesada para o judiciário, né? A gente tem a viagem do Toffoli no aviãozinho que tinha um advogado do Banco Master. Na sequência, a gente teve o sigilo máximo, né? No caso, o Banco Master. A gente tem o Gilmar, que deu a canetada e deu uma ferrada no Senado, né? Escanteou o Senado, e tem agora a questão do contrato do Banco Master com a esposa de Alexandre de Moraes, 129 milhões ou algo em torno de 3 milhões e 600 mil reais por mês, 43 milhões de reais por ano, Coronel. É uma semana onde a gente volta os olhos para o judiciário mais uma vez, por mais que eles queiram criar cortina de fumaça, e vai tentando entender até quando no Brasil a gente vai suportar essa falta de compromisso com a ética, para não falar com a moral, com a ética, sem usar de outros adjetivos aqui, mas acho que era hora, inclusive, de todos olharem para isso, porque entendo eu, Coronel, que quando a gente trata do judiciário dessa forma, não é esquerda ou direita, é um Brasil sendo prejudicado, Coronel. Pitori, me fizeram essa pergunta ontem, inclusive, me perguntaram da seguinte forma: e aí, esse pacote da anistia, todo esse carnaval que a gente está vendo na política, essa poeira alta, essa fogueira alta, isso é para apagar o caso do Banco Master? Eu falei, olha, não. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, está escrevendo no seu próprio currículo páginas negras de envolvimentos escusos, né, ou de envolvimentos muito suspeitos em relação a determinadas pessoas em determinadas instituições nesse Brasil. Lamentavelmente, a gente está vendo que o Supremo Tribunal está autoescrevendo a sua biografia, e uma biografia não muito agradável. Isso já vai ficar manchado para o resto da vida. Quando você vê que há uma falta de cuidado de determinados ministros em escolherem com quem tomam café, com quem almoçam, com quem jantam, com quem viajam, com quem conversam, né? Você percebe um desleixo da própria função. Isso jamais deveria estar acontecendo. Isso é uma falta de decoro muito grande quando você deixa escapar esses detalhes de que você está aí de uma forma direta ou indireta, se envolvendo com as próprias pessoas que você irá julgar. Isso é muito ruim para a justiça brasileira, não é um bom exemplo. E não é só 2 ou 3 ministros, não. Vários já deixaram esses deslizes, né, essas derrapadas acontecerem. Isso mancha cada vez mais a imagem do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que essa instituição ela não tem a aprovação da opinião pública já há muito tempo. E isso a gente pode, com certeza, Pitoli, dizer o seguinte: quando é que isso começou a acontecer? Eu respondo, quando o PT assumiu o governo lá em 2002. Dessa vez eu vou deixar o PSDB de fora, porque eu, sinceramente, não consigo ter na minha memória algum rastro negativo, algum rastro de sujeira da época que o PSDB era governo com o Fernando Henrique Cardoso. Na minha memória não veio, mas a partir de 2002, quando o judiciário passou a ser aparelhado, aí a gente começou a ver muita sujeira sendo empurrada para debaixo do tapete, justamente porque envolvia os amigos do rei. E isso é lamentável. A gente não dá nem para falar só de Banco Master, não dá para falar só de jatinho para lá. Esses são os fatos recentes. A história é longa. O Supremo Tribunal Federal
de 2003 para cá, ele realmente foi deixando um rastro de sujeira que é muito triste você ver, principalmente porque se trata da maior corte do Brasil, a Corte Suprema do Brasil. Que coisa é essa? Que coisa maluca é essa que o sujeito ele é nomeado para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal e, de repente, ele começa a ter envolvimento suspeitos, né, ou não tão republicanos assim quanto possa parecer. Onde é que fica a liturgia do cargo, né, como dizia o Marco Aurélio, né? Onde é que está a liturgia do cargo? Onde é que foi parar a responsabilidade com o cargo, né, que tanto se cobra de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e de outras cortes, de outros colegiados, né? Preciso ter responsabilidade com essa função e, infelizmente, praticamente isso foi sendo deixado de lado e abandonado. E aí o pior, Pitoli, é você ver que o órgão corregedor está mais envolvido, está mais enlameado que o próprio Supremo. Aí é ruim de você encarar isso. Por isso, a mudança que a gente precisa fazer com muita responsabilidade daqui a exatos 299 dias e principalmente no Senado Federal. Esse Coronel Tadeu. Coronel, mais uma vez obrigado por passar por aqui. Valeu, Pitoli. Boa quarta-feira para você. Obrigado mais uma vez. Um abraço para toda a nossa audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus abençoe. Obrigado, Coronel. Um abraço para o senhor.